Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 26 de 3 de 2015, com os fechamentos do dia 25. Ibovespa ainda lutando com 51.867, então o que parecia que tinha sido um rompimento fácil aí no dia 20, né, na sexta-feira passada, para cima desse patamar, na verdade não foi não, faz o quarto dia seguido que o Ibovespa está lutando ainda com esse patamar. Se ele conseguir passar, ainda tem a borda da área densa aqui como uma resistência, que nesse caso aqui não está uma resistência muito forte não, porque ele está passando dessa borda aí na máxima do dia todo dia, né? Mas tem o próximo, a próxima linha do Fibonacci, que é o 52.700, que essa sim já está segurando o preço, já segurou uma vez, pode segurar de novo como resistência. Vamos abrir aqui o Fibonacci para cima, porque ele fechou abaixo do 867 e o software desmontou a projeção. Ó, a gente tem a próxima resistência no 52.500, se ele for mesmo ficar nessa região aqui, tá, de alta. Se ele não resistir isso aqui e cair, a gente já vai dar uma olhadinha no dólar daqui a pouco, né, para cima. Se ele não resistir e cair, então ele está lutando aqui também com essa linha de tendência vermelhinha, né, que é uma coisa interessante, porque na queda ele passou reto da linha vermelhinha, dessa vez ele está em volta dela, mas se ele cair, os 51.200 vão ser o nosso primeiro suporte, e depois o outro suporte que está bem pertinho é o dos 50.700 pontos, aí ele já encontra com a linha inclinada, né? Então os 50.000 mesmo, que é essa linha aqui de baixo, está um pouco fora do escopo atual do preço, né? Ele, se voltasse, voltaria mais ou menos até os 50.700. Tá? Então seriam essas duas possibilidades aí, e ele está exatamente no meio das duas, né? Vai chegar o dia que a gente vai analisar o Ibovespa aqui e ver 5.000 pontos pela frente, né? Torço para que esse dia não demore muito para chegar. Por enquanto vai no catamilho. Aqui o futuro. O futuro que não perdeu os 51.700 em nenhum momento hoje. Ficou aí bonitinho em cima dos 51.700, mas também está muito próximo do suporte. O fechamento dos 52.000 é legal, tal, mas está dentro do espaço em branco, que já estava ontem, não mudou nada, né? A única mudança, na verdade, que a gente teve foram aqui no dia 23 e no dia 19, que foram os dois fechamentos fora desse intervalo pequenininho do 52.100 ao 51.700. Nos outros dias, todos o fechamento foi nesse pequeno intervalo aí. Se ele continuar acima dos 51.700, se ele, vamos supor, ele abre amanhã e vai testar a mínima dos 51.700 e começa a subir de novo. O potencial dele são essas máximas aqui, 52.600, 53.000. Tá? Esse seria o potencial, né? Tem até os 52.880 aqui no meio como oficial do Fibonacci. Se ele perde os 51.700, ele já foi bater uma vez quando ele fez isso, né? A mínima aqui no 51.265, ele tem aqui o 51.250 como próximo suporte fácil também de ser atingido. Tá? Mesmo que for só no intraday, agora são esses dois horizontes aí também do mini futuro, do mini Ibovespa futuro. E agora eu estava falando do dólar, vamos olhar o dólar aqui que ele fez de novo hoje. Ó, ele bateu no 3,10. Vocês lembram que eu falei que com essa barra vermelha aqui fechando, né, o gap, ele não tinha uma força de cair lá para baixão mais, né? A força dele vir até os 2,90 estava na possibilidade de criar uma ilha de reversão. Né? E se ele se estabacasse para baixo, o índice subia. Como ele foi lá e fechou o gap dia 23, ontem ele já tocou aqui no 3,10, que é o suporte, e hoje ele já volta, montando uma estrela da manhã, indicando que o dólar agora tende a bater nessa linha aqui do 3,25. Então o dólar está apontado para ir testar lá de novo 3,25, e o 3,30 é a nossa máxima, né? A máxima está aqui no 3,32, então a gente tem aí a região do 3,30, 3,31, 32 como a máxima. Talvez ele tenha uma dificuldade de passar para cima disso. Não dá para falar, não tem nada que aponta que o dólar vai passar para cima de 3,30, tá? Mas realmente ele não tem figura nenhuma para voltar para baixo de R$3, né? E o que a gente está vendo agora passando de novo pelo nosso gap aqui, passando de novo para cima, montando uma figura, é que ele deve apontar lá entre 3,25 e 3,30
principalmente o 3,25 nessa quinta-feira é uma possibilidade bastante real. Falando agora da Petrobras, né, vamos lá. Quero que todo mundo pegue o giro de mercado lá de quando apareceu o triângulo, que eu falei que no final de março ele saía do triângulo. 25 de março, né, já tinha dado as duas saidinhas ontem aqui. Para quem está acompanhando e comprou umas opções de compra da Petrobras, olha que beleza hoje, né? Já abriu com gap de alta e já foi aqui para o 9,80. A resistência é 10,12. Nos 10,12 ela pode fazer candlezinhos vermelhos depois, mas a projeção do triângulo é no 11. Né? Então a Petrobras tem tudo para dar uma estressada aqui no 10,12. Ela deixou um gap aberto no 9,22, então ela pode ainda bater no 10,12, depois dar uma queda até o 9,22 e depois ir de novo para passar e aí tentar atingir os R$11 da projeção. Mas agora, o que a gente tem aberto aqui, ela projetada para cima, tá? Seja 10,12 fácil ou 11 no difícil, ela está projetada para cima. E a gente tem o 9,15 como suporte, com o 9,22 sendo um gap para ser fechado. Isso aqui é um ímã para o preço, então pode ser ainda que a volatilidade vá ser muito alta, né? A volatilidade da Petrobras para diminuir só se ela voltasse lá para perto dos R$20. Aqui a Vale, que está estagnada abaixo do 17, ela tem agora o 17,13 como resistência. O espaço em branco era grande, vinha até praticamente o 16,50, e ela ficou exatamente no espaço em branco, não tem nada que a gente possa falar da Vale. Ela tem um triângulo bem grandão aqui no diário. Ó, se a gente olhar ela para trás, dá para ter uma ideia melhor desse triângulo. Olha o triângulo aqui traçado, né? Tá vendo? Vou dar uma olhadinha nele para o futuro, como é que ele tá. Ele está desmontando o triângulo, mas o triângulo está apontado aqui para 21,89. Se romper, os 19, só que ela está nos 17, entendeu? Então ela está muito mais perto de romper aqui a parte de baixo, né, que ela já testou várias vezes. E se ela rompe aqui, ó, a casa dos 16, se ela entrar de novo nos 15, a gente vai ter para o triângulo o 15,50, né, que é o primeiro suporte, que é o fundo, mas abaixo disso tá projeção livre aí até 12,60 para Vale. Né? Então, esse ímpeto, né, que a gente está vendo do dólar de continuar subindo, pode ser até que o dólar estabilize nessa região aí, tá? E ele pare de interferir tanto na bolsa, e a Bovespa também estabilize aí nessa região que ela está, né, dos 50 mil e poucos pontos, 51 mil pontos. E a Vale não está com projeção aberta não, mas se ela abrir a projeção, né, e perder os 15,50, a coisa pode ficar bastante feia para ela. Agora o Banco do Brasil, que ainda está na mesma, né? O Banco do Brasil não se mexeu também, voltou aqui para o 22,93, tá? Queda de 2,5%, mas a projeção dele não existe. A gente está dentro dessa área de indefinição aqui, 24,38 até 20,59. A hora que o Banco do Brasil passar por uma dessas duas linhas pretas aqui de resistência e suporte, começaremos uma projeção para o 61,8% do Fibonacci. Mas ele vai precisar ainda evoluir bastante, porque ele já está voltando, está convergindo até para o meio, né, da área de indefinição, que seria a possibilidade mais indefinida que tem. Não tem como ele ficar mais indefinido do que ficar bem no meio, aqui no 22,49. Ele está se caminhando para esse patamar. Então a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer no Banco do Brasil mesmo. Aqui o Itaú, que segue nessa região aqui da área densa acima do 34,97, né, caiu mais um pouquinho hoje, bastante volátil, fazendo máxima mais alta, ó, mas não chega a passar por nenhuma resistência importante. Tirando o 34,97, a gente tem o 36,39 como resistência. Tá? Se ele passar de alguma dessas linhas importantes aqui, principalmente no leilão de fechamento do dia, né, a gente pode ter alguma coisa, uma projeção, né, aparecendo. A gente está vendo aqui, ó, uma linha de tendência de baixa, que hoje foi tocada na máxima do dia. Tá? Essa linha de tendência de baixa pode ser uma parte de um triângulo. Né? Se fosse uma parte de um triângulo aqui, ó, a gente não estaria vendo ainda o Itaú dentro do triângulo, fora do triângulo. Ele ainda teria a borda da área densa aqui, tá coincidindo com esse triângulo menor, né, dessas duas linhas aqui.
E depende de onde ele sair, a gente vai ter a movimentação, mas por essa linha estar super inclinada, seria até mais provável ele romper isso aqui para baixo e vir tocar nessa linha vermelha para depois dar um repique para cima. Estou falando de probabilidade, né? Lógico, não previsão de futuro. A probabilidade do Banco do Itaú dar uma queda era maior do que ele subir agora nesse momento. E aqui para encerrar, vamos falar da Ambev. Ambev que estava com 19,07 aberto, não conseguiu, né? Até tentou chegar lá, foi até o finalmente, ó, passou para cima aqui na maior dureza para o 18,97, mas também não conseguiu chegar e ficou aqui no meio do caminho. Ela está cravada na linha de tendência, ela não perdeu, né? E o 18,40 também, que foi super difícil de passar, ela está beliscando ele aqui. Ficou 2 dias só para cima dele, com as mínimas lá no 18,57, mas agora ela voltou e tá namorando com o 18,40. Ela gostou muito do 18,40, né? Dá para perceber. Se ela fizer uma retomada de novo nessa quinta-feira aqui para cima, tá? Hoje a gente teve a Bovespa ameaçando uma alta, a Ambev dá uma quedinha mesmo, que ela anda ao contrário praticamente, mas se ela der uma recuperada aqui nessa quinta-feira, ainda fica a esperança dela bater no 19,07 na sexta-feira, porque a linha inclinada vai ficando cada vez mais alta e vai deixando de resistir, né? Então aí a Ambev pode evoluir, bater no 19,07 e se fechar acima do 19,07, ainda pode abrir projeção mais alta aqui para o 20,15. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.